Cadê? Então, interrompemos para o vídeo não ficar muito longo e porque chegou a presença ilustre do único aluno da turma, mas esses vídeos ficam para a posteridade, né? Então, vamos lá. A gente estava na derivada, então, de f vezes r, né? Então, aqui, ó, quem é a f? Aqui eu já me perdi. Quem era a f? F era e na 2t. Vezes a derivada da função vetorial r de t, que eu acabei de fazer no exemplo 7. Derivada da função vetorial r é 2t, 1 sobre t componentes, né? 1 sobre 2 raiz de t. Mais, então, agora aqui, ó, a própria função vetorial, que é t ao quadrado, ln de t, raiz de t, vezes a derivada da f. Qual é a derivada da f? A derivada de e na 2t, que é e na 2t vezes 2. O que a gente tem que fazer agora? Tem que fazer essa soma. E, na verdade, eu também vou aproveitar que as duas têm a multiplicação por e na 2t. Então, eu vou botar em evidência para ficar melhor, para ter que escrever menos. E vou deixar e na 2t como função escalar, multiplicando uma função vetorial. Então, ó, lembrando como é que soma função, como soma vetores, né? Soma o x do vetor com outro x, o y com outro y e o z com outro z, porque aqui a gente tem uma curva no espaço. Então, aqui vai ficar 2t mais 2t quadrado, porque aqui, ó, esse 2 eu não consegui colocar em evidência, então eu precisaria multiplicar cada componente aqui por 2. Então, ó, 2t mais 2t quadrado, 1 sobre t mais 2 ln de t, e a última componente, 1 sobre 2 raiz de t, mais 2 raiz de t. E aí fecha. Então, é só isso que temos para fazer. Aqui, ó, agora a gente vai pegar a r, que eu vou copiar ela aqui, porque senão eu não vou me lembrar quem é. É t ao quadrado ln de t raiz de t, e a f de t, que é e na 2t. Qual é a fórmula? Deriva r, e no lugar do t da r, coloca f, e multiplica pela derivada da f. Então, vamos ver como é que fica. Bom, a gente já derivou r. A derivada da r em relação a t é 2t, 1 sobre t, 1 sobre 2 raiz de t. O que a gente tem que fazer agora? No lugar desse t, colocar a f, que é e na 2t. Então, fica 2e na 2t, 1 sobre e na 2t, e aqui 1 sobre 2 vezes a raiz de e na 2t. Vezes, né? Isso é a composta da r com a f, e agora a gente tem que multiplicar pela derivada da f, que a gente já fez, inclusive, no outro exemplo, que é 2e na 2t. Aqui a gente pode ou multiplicar essa, porque essa função vetorial a gente pode multiplicar por cada componente, ou deixar ele aqui. Como aqui também tem vários e na t's, eu vou multiplicar. E até aqui essa raiz, ó, raiz de e na 2t é e na t, dá para simplificar, então eu vou fazer essa multiplicação. Então, 2e na 2t vezes 2e na 2t é 4e na 4t, né? Porque aí a gente está multiplicando potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Quando a gente for multiplicar o 2e na 2t por 1 sobre e na 2t, a gente vai ter assim, 2e na 2t dividido por e na 2t. Isso vai simplificar, vai dar 2. E aqui, quando multiplicar, né, a última componente, vai ficar 2e na 2t dividido por 2e na t. Também vai dar para simplificar. Então, a primeira componente que já está pronta, 4e na 4t. Segunda, o e na 2t vai simplificar, vai sobrar o 2. Terceira componente, o 2 que vai simplificar e vai ficar e na 2t dividido por e na t. Aí a divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, e na t.
Pausa para a tuberculose. Tá bravo. Então, próxima. Eu vou ter que copiar de novo porque eu não vou me lembrar. Então, agora a gente vai fazer o produto, a derivada do produto escalar da R pela S. Vou copiar que a R é t quadrado ln de t raiz de t, mas a S, acho que a S era hélice, mas eu não me lembro a ordem. Acho que era menos cosseno, não, menos seno, cosseno e t. Então, menos seno de t, cosseno de t e t. Claro que quando a gente fizer o produto escalar, a função vetorial R, ela só existe para t maior que zero. Então, automaticamente, quando a gente fizer produto escalar, se o t não for maior que zero, o produto escalar não existe. Então, vamos ver a fórmula. Qual é a fórmula da derivada do produto? Derivada do produto, a gente pega uma, né, por exemplo, a R, multiplica, só que multiplicação escalar pela derivada de S, mais a S, multiplicada escalarmente, né, pela derivada de R. Só que são produto escalar e as funções são vetoriais. Então, isso aqui, quem é R? T quadrado, ln de t, raiz de t. Multiplicar escalarmente pela derivada de S. Derivada de menos seno de t é menos cosseno de t. Derivada de cosseno de t é menos seno de t. Derivada de t é 1. Agora, ao contrário, pegamos a S pura e multiplicamos escalarmente pela derivada de R, que a gente já fez, né, nos exemplos anteriores. Então, agora a gente tem que fazer os produtos escalares e a soma, somar no final. Lembrando o que é produto escalar. A gente tem que multiplicar as componentes x e somar com a multiplicação das componentes y, e como ainda tem a componente z, tem que fazer a mesma coisa na componente z. Então, o produto escalar de r vezes a derivada da s é menos t quadrado cosseno de t, né, a do x com x, mais ln de t, tem um menos na frente, que é menos seno, né? Então, vou botar já o menos na frente. Menos ln de t, seno de t, mais raiz de t, porque vai ficar vezes 1. Mesma coisa para o outro produto escalar. Menos seno de t vezes 2t, vai ficar negativo também. Então, eu vou escrever menos 2t seno de t, né, x com x. Depois somo y com y, então cosseno de t sobre t e z com z mais t sobre 2 raiz de t. Agora a gente tem que ver se tem algum termo semelhante para manipular algebricamente, mas eu acredito que não tenha muita coisa, a não ser que a gente queira colocar os cossenos aqui de t em evidência, os senos de t em evidência. Na verdade, acho que a única coisa que eu de fato vou fazer é essa divisão aqui, ó, porque a gente tem divisão de potências de mesma base. T sobre 2 raiz de t é 1/2 da raiz de t. O resto eu teria que tudo repetir, mas como aqui a gente também tem uma raiz de t, são as únicas coisas que a gente pode juntar. Ou pensar em fazer já um MMC entre essas duas coisas, de repente, e o resto deixar igual. Para não ter que começar por negativo, eu vou começar já com esse MMC. Então, vou fazer o MMC só entre a raiz de t e esse termo
o denominador, 2 raiz de t. Então, entre 1 e 2 raiz de t, o denominador é 2 raiz de t. Aqui vai ficar 2 raiz de t vezes raiz de t, mais, aqui já está o mesmo denominador, então é o próprio t. O resto eu vou copiar tal e qual. Mais cosseno de t sobre t. Raiz de t vezes raiz de t é t, então fica 2t mais t, fica 3t. 3t sobre 2 raiz de t. Tem que copiar tudo de novo e não vai dar espaço. Ai, que droga. Aqui eu ainda faria a divisão de potências de mesma base. Ó. T dividido por t na 1 meio é t na 1 menos 1 meio, que é t na 1 meio. Então, eu vou vir aqui, como eu não tenho mais espaço, então é 3 meios vezes raiz de t, como eu não tenho mais espaço, né? Era bom ter mais uma linha para determinar essa continha aí. Acho que esse é o último exemplo de derivadas, que a gente vai derivar um produto escalar. Produto escalar não, produto vetorial. Produto vetorial ele é mais complicado. Então eu vou lembrar como é que se faz um produto vetorial de um U vezes um V, considerando que U tem coordenadas A, B, C e V tem coordenadas D, E, F. Não sei se vocês fazem assim, eu faço o determinante. Né? Coloco I, J, K, aí ponho as coordenadas A, B, C, D, E, F e resolvo o determinante. Então, isso vai ser o produto. Na verdade, não é a definição do produto vetorial, mas como a definição é muito complicada, o determinante dá exatamente a definição, né? Para lembrar como é que é o produto vetorial. Então, eu vou fazer por determinante. Então, a fórmula do produto vetorial vai ser a R vezes a derivada da S mais a derivada, porque aqui a gente tem que ter um cuidado com a ordem, né? Já que o produto vetorial R vezes S é diferente de S vezes R, então eu tenho que ter cuidado com a ordem. Agora eu tenho que fazer a derivada da R vezes a S. Né? E vou usar o determinante para ficar mais fácil. Então, a gente vai ter que resolver dois determinantes, porque a gente tem dois produtos vetoriais. Vou colocar os determinantes bem grandes. Ai, meu Deus. Cadê? Ainda bem que não parou de gravar. Acho que a atualização do programa valeu a pena. Bom, que bom que a gente erra. Agora eu já descobri que mudando o programa ele não para mais de gravar. Então aqui, ó, I, J, K, I, J, K. No primeiro produto vetorial, eu tenho que fazer o vetor R, que eu esqueci as coordenadas. Vamos ver qual era. Era t ao quadrado, ln de t e raiz de t, se não me engano. Vezes a derivada de S. Então, é menos cosseno de t, menos seno de t e 1. Essas derivadas a gente fez antes. Como a memória pode falhar, vou dar uma olhadinha, tá certo? É isso mesmo. No segundo produto vetorial, a gente tem que pegar a derivada da R e
o vetor S. Tem que ser nessa ordem, senão está errado. O vetor S é menos seno de t, cosseno de t, t. Lembrando também como se calcula a determinante. Vocês têm aquele costume de repetir duas linhas ou duas colunas, né? Eu faço o método direto. Na verdade, ó, o que eu faço? Ó? Quem vai ser a componente I? Eu separo o determinante assim, ó, e esse subdeterminante vai determinar quem vai multiplicar a componente I. Então, vai ser ln de t mais raiz de t, seno de t, porque o determinante de segunda ordem é diagonal principal menos diagonal secundária. Aí, ó, quando eu vou fazer a componente J, eu tenho que separar essa coluna e pensar só nesses elementos aqui. Mas, na componente J, tem que trocar o sinal. Então, é menos, e o determinante dessa matriz aqui, desses elementos aqui. Então, vai ficar t quadrado mais raiz de t cosseno de t. Mais porque o cosseno de t é negativo, quando multiplicar, vai ficar mais. A componente K, eu separo aqui, ó, a coluna e a linha que o K tá e considero a submatriz. Na verdade, o subdeterminante. O único que muda de sinal é o J. Então, aqui vai ficar menos t quadrado seno de t mais ln de t cosseno de t multiplicando a componente K. Agora eu faço a mesma coisa nessa segunda, porque a gente tem que somar ainda, né? Então, ó, componente em I, não sei se vocês já viram fazerem assim. Já. Eu vi porque eu fiz assim. Aí eu ando Eu acho melhor. Porque aí já separa por componentes. Se a gente for fazer pela repetição de linhas ou colunas, vai ficar tudo desorganizado e aí depois a gente pode se atrapalhar, né, e pegar os errados. Então, na linha de baixo, ó, então aqui vai ficar 1 sobre t vezes t, que vai ficar 1, menos cosseno de t dividido por 2 raiz de t. Isso vai ser a componente I desse segundo produto vetorial. Menos a componente em J. Então, eu tenho que considerar esses 4 elementos aqui, né? Tirando a coluna do J e a linha do J. Então, vai ficar 2t ao quadrado mais seno de t sobre 2 raiz de t. Né? Esse vezes esse, 2t vezes t, menos 1 sobre 2 raiz de t vezes menos seno de t. E a componente K, aí a gente pega a submatriz aqui desses 4 elementos. Então, 2t cosseno de t mais seno de t sobre t. Acredito eu, tem muito pouca coisa semelhante que a gente vai poder unir quando somar as componentes, ó. Aqui, ó, quando a gente for somar as componentes em I, nada vai se juntar. Porque a gente tem ln de t, raiz de t, seno de t, 1 e menos cosseno de t sobre 2 raiz de t. Nada vai se juntar. Então, só vou escrever. Né? Porque a gente tem que fazer a soma. Então, essa é a componente em I. A componente em J que só tem, ó, tem t quadrado e 2t quadrado. É a única que, na verdade, vai conseguir juntar alguma coisa. Que eu vou escrever 3t ao quadrado e o resto eu só vou copiar.
A componente em K, também tudo diferente, tem nenhum termo semelhante. Eu só não vou começar com negativo, então eu vou escrever ln de t cosseno de t, menos t quadrado seno de t, mais 2t cosseno de t, e não vai caber na minha linha, mais seno de t sobre t, componente em K. Realmente, o produto vetorial é mais trabalhoso.